sabido de todos, já até conversei com o pastor Cláudio Navarro aqui, do que houve aí em Taguatinga, uma tentativa de desligamento do Ministério de Madureira. E teve uma quinta-feira que eu falei aqui, e eu disse que Deus estava nos usando assim para, em especial o Lemuel, nosso filho, no telefone, estava nos usando para ajudar no retorno do campo de Taguatinga para o Ministério de Madureira. E eu, naquela quinta-feira, alguns irmãos chegaram a mim, quando terminou o culto, e disse: pastor, teve alguém que disse: pastor, se o senhor não for continuar a Madureira, me dá a carta que nós vamos sair, né? E parece que a maneira que eu falei, depois um outro irmão, um obreiro também, disse: pastor, não ficou, a palavra sua aí ficou assim, parece que o senhor também saiu da posição. Mas eu me posicionei, como a igreja entendeu aqui desde o princípio, que eu não acompanhei esse desligamento, né? Houve um desligamento e eu permaneci, eu mais 2 pastores permanecemos com o Ministério Madureira, né? E sempre falando com a igreja aqui a esse respeito, e a gente pôs a igreja em oração para Deus mover, para Deus agir. E então, em momento algum, irmãos, eu não me posicionei contra o pastor Benedito. Eu preciso deixar isso claro aqui. Em momento algum não me posicionei contra o pastor Benedito, mas contra o desligamento. Foi isso, tá bem? Nunca contra ele. Na verdade, é uma pessoa que nós temos muito respeito, muita consideração, o pastor Benedito, porque o que ele fez por nós, eu e a minha casa, a minha família, os familiares que estão aqui, sabe o que ele fez por nós na época que meu pai era o presidente do campo aqui em Taguatinga, né? E especial depois da morte do meu pai. O pastor Benedito, ele foi um anjo da guarda aqui para nós. Então, o que ele fez não se paga, não tem como pagar. Então, a gente tem muita consideração, muito amor, muito carinho por ele, né? Então, contra o pastor Benedito, nunca tive, em momento algum, contra ele, né? Foi só contra o fato, o acontecimento. Tá bem, meus queridos, né? Então, nós queremos mostrar agora o que gerou esse problema todo. Nós queremos mostrar que foi a questão da área que saiu na mídia, que foi vendida. Nós vamos mostrar aqui rapidamente, são os passos que temos a documentação, inclusive da Terra Cap, de reuniões. Mas são coisas assim, não vai enfadar vocês não, são passos, nós vamos passar aqui rapidamente, só para a igreja entender que não houve venda nenhuma, né? Não houve nenhuma venda, e inclusive a área continua lá, está lá, continua da Conamad, né? Só para mostrar para a igreja, para também tirar essa dúvida da igreja. Mas será que o nosso presidente então vendeu mesmo a área? Não. Vocês vão verificar que isso não aconteceu. Tá bem, meus queridos? Amém? E em momento algum nós trabalhamos contra o pastor Benedito aqui. Os irmãos são testemunha que a gente nunca falou nada contra a pessoa do pastor Benedito, né? Mas sempre nós falamos do bem. É o bem que a gente sempre fala e faz, procura fazer. E Deus nos usou mesmo. Eu dou graças a Deus por isso. Deus usou muito o Lemuel para pegar os pontos mais críticos da questão e está passando para o pastor Oide José do Carmo, que ficou o presidente da comissão para tratar do assunto aqui de Taguatinga, né, o pastor Oide. E como o Lemuel já foi ovelha dele, tem grande amizade, e eu conheci o pastor Oide, ele era solteiro também ainda, era solteiro. E hoje os filhos são casados. Tivemos o aniversário dele ontem, inclusive com o nosso presidente, o pastor Benedito Domingos, o primeiro vice, o pastor Gilson, e o pastor César Cardoso. Tivemos ontem o aniversário do pastor Oide
nós queremos, o Lemuel vai ajeitando aqui, passando esses passos aqui, para que os irmãos entendam que aquilo foi uma acusação falsa, tá bem? Irmãos, é um dever nosso com a verdade, né? Tem um texto que diz: nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Então, os documentos todos estão aqui. O pastor Benedito, logo no início, já passou as mãos, né, do pastor Saulo, todos os pastores de subsede, todos os documentos relativos a essa área. Foi passado também a própria convenção, né? Vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é novidade. Desde 2012, isso já estava na convenção. A convenção já tinha recebido esses documentos. E aqui tem o passo a passo. Ele mesmo fez as cópias e distribuiu, porque se não tem nada a dever, então pronto, estão aqui todos os documentos. Vou passar muito rapidamente alguns slides que vão mostrar essa sequência, né? Tudo começa... Pode passar o primeiro aí? Pode passar, ele vai ajeitando aí. Primeiro slide. Isso. Começa lá em 93, época do pastor Divino Gonçalves. Acho que o governador ainda na época, o Rorias, prometeu a doação da área. Depois de um tempo veio então, de fato, uma autorização de posse dessa área. Na época, 123 mil metros quadrados. Então tem um documento dizendo que poderia ser ocupada. O tempo passou e acabou que não houve uma ocupação efetiva, né? A construção, o projeto, ele não foi ocupado. Então, logo em 96, a própria Terracap revogou essa autorização de ocupação. Então, via de regra, nesse momento, já estava caminhando para perder essa área. O pastor Benedito, com a influência dele, já vem do meio político, né? Na verdade, há anos, né, que ele tem essa diligência política. Ele conseguiu reverter, na época agora com o governador Cristóvão Buarque. Ele fez então um outro decreto reforçando, mas diminuiu um pouquinho para 70 mil metros a área que fica ali em Samambaia, né? Em seguida, em 2002, efetivamente houve um contrato com a Terracap de concessão real de uso. Então esse passa a ser um documento oficial de que de fato a convenção poderia ocupar, e de fato a área foi destinada à convenção. O tempo se passou e em 2008 também não houve o início de obras, nada assim ainda, né, por parte da convenção. E aí em 2008 o Ministério da Educação, com o projeto das escolas técnicas em todo o Brasil, pediu especificamente essa área, 70 mil metros, lá em Samambaia, inclusive é o mesmo endereço, pedindo que o GDF cedesse essa área para a União para a instalação da escola técnica. Na época, então, o governador Arruda dá um despacho no documento. Todos esses documentos estão aqui, né? Ele dá um despacho dizendo: olha, é para conceda a área para a União. O pastor Benedito, ciente disso, né, dados amigos, conhecidos, ficou sabendo do despacho, correu atrás para negociar pelo menos uma parte, que via de regra já tinha perdido de novo a área. E aí ele conseguiu negociar para que dividisse a área e ficasse então 40 mil para a escola técnica e 30 mil para a convenção. Logo depois então foi feito um aditivo, né, em 2009, que efetivamente então a concessão da área para a Conamad seria de 30 mil metros. Na sequência, agora já em 2011, a administração regional de Samambaia, ainda para efetivar essa separação das áreas, isso no termo jurídico é desafetação, que é tornar a área apropriável para algum uso, né, uma área pública, ela teve que fazer uma audiência pública. E aí a sociedade, a comunidade presente valorizou muito a escola técnica, né, como uma das áreas, mas cobrou da convenção, ou daquela área destinada à igreja, a convenção, que houvesse algum tipo de usufruto para a comunidade no sentido educacional, já que do lado tinha escola técnica. E aí nessa audiência foi sugerida, às vezes uma faculdade, alguma coisa, e foi firmado então um registro de que a convenção colocaria ali uma faculdade. Ainda nesse ano, dado a questão da faculdade evangélica ali em Taguatinga, já existia um conhecimento de empresários nesse ramo. Um empresário fez um acordo de parceria, um documento de parceria, para a construção de uma universidade ali, em parceria com
a CONAMAD. Esse documento é que gerou a confusão. Nessa época e até hoje, a área nem tem ainda escritura real. Então, naturalmente, ninguém compra um negócio sem papel. É um acordo de parceria, né? Efetivamente, esse é o que aconteceu. Eles fizeram esse acordo para a montagem da... Houve a necessidade de um investimento, inclusive, para regularizar algumas coisas. Essa faculdade disponibilizou recursos adiantados, pastor Benedito, para organizar essa faculdade. Mas quando efetivamente pediu à administração regional a autorização para iniciar a construção, inicialmente, antes disso um pouquinho, a administração já tinha autorizado cercar, construir um barraco de madeira, né, assim, coisas típicas de início de uma construção. Mas efetivamente o projeto falou, olha, para vocês construírem, vocês têm que ter efetivamente a escritura e mais um projeto urbanístico. Quando ele for olhar como é que faz para conseguir isso, é anos, mais alguns anos, porque tanta secretaria, tanto órgão do governo tem que passar, passa por decreto do governador, volta de novo para a Assembleia Legislativa, tem que ter uma outra lei complementar, é um negócio complicadíssimo. O empresário então falou, eu não vou conseguir esperar tudo isso, não tenho mais interesse nesse negócio. O pastor Benedito fez então um acordo de distrato, né? Então desfez essa parceria, inclusive os valores adiantados, ele aí em seu próprio nome assumiu todo o ônus, retirando qualquer tipo de participação da convenção, né? Isso foi em 2012, exatamente nessa época então, o pastor Benedito juntou toda essa documentação, a primeira folha aqui é um relatório resumido, entregou isso na mão do bispo Manel Ferreira, com todos os dados, deixando tudo muito claro, e essa questão, via de regra, foi resolvida lá em 2012. Então, quando agora, um mês atrás, um pouco mais, uma pessoa fez essa denúncia, o pastor Benedito naturalmente estranhou muito, porque via de regra isso já era algo resolvido em relação à convenção. É claro que os demais pastores da mesa da convenção não tinham conhecimento, não tinham acesso a esses dados. Isso é fato também. Somente o presidente tinha tido efetivamente acesso a toda a documentação. É claro que a maioria sabia mais ou menos uma coisa ou outra, mas não tinha ainda nenhum acesso. Por haver uma denúncia formal, a convenção criou uma espécie de uma comissão para investigar. Isso é uma formalidade de qualquer instituição. E aí, todo esse movimento gerou um entendimento para muita gente de que haveria intervenção, que iriam tirar o pastor Benedito e tal, e gerou toda essa celeuma, né? Todo esse desentendimento. Mas graças a Deus, conversando, né? Pastor Benedito, pastor Oides saiu de Goiânia, especificamente para vir aqui falar com ele, sentou por telefone, né? Muitas vezes, conversa vai, conversa vem, de modo que graças a Deus sentaram mesmo para conversar, e o pastor Oides junto à convenção também, a mesa da convenção costurou um acordo formal, escrito. Então, eu tenho aqui também a cópia, eu não coloquei nas transparências, mas qualquer um que tiver curiosidade está aqui comigo, a gente pode mandar também pela internet, não é nenhum problema. Esse acordo assinado, registrado em cartório, tem coisas do tipo, olha, a convenção e o próprio campo de Taguatinga se respeitam, né? Tem paz, estão agora sem celeumas, digamos assim, é o primeiro item desse acordo. Depois garante, né? Dada essa tanta conversa, eu gostei muito da frase do pastor Oides, ele falou, em tempo de guerra, vamos ver se eu lembro, em tempo de crise e de guerra, mentira é igual terra, né? É mentira que não acaba mais. Era tanta conversa, né? Tanta coisa que surge. E aí, para acabar com qualquer tipo de suspeita, então a convenção escreveu e assinou. Olha, o pastor Benedito, ele já é vitalício pelo estatuto. Então, ele já ratifica que é vitalício mesmo. E permanece, a não ser que não queira mais, né? Mas permanece na presidência, continua aí tranquilamente. Outro ponto é que Taguatinga pediu, que é um receio que às vezes cola com outro pastor, vem de fora e tal. Então ficou também acordado de que Taguatinga, o próprio pastor Benedito, em vida, se ele quiser um sucessor, ele poderá indicar e a convenção irá validar esse sucessor. No caso de morte, a mesa diretora vai apresentar um nome.
também eles acatarão. Outro ponto, a revisão do estatuto. Tinha algumas coisas que não é muito padrão de estatuto das Assembleias de Deus aí. Então ficou acordado também que vamos montar uma comissão, vai rever alguns pontos do estatuto, e isso também ficou registrado. Além disso, na documentação relativa a essa área, o distrato foi num período em que, na verdade assim, só para que ficasse muito claro que realmente foi distratado e que não tem nenhum ônus para a convenção, isso foi registrado também nesse documento. Esse documento, a convenção ratifica o distrato, ratifica que se houver qualquer ônus é por conta do pastor Benedito e vice-versa, né? Ele também ratifica isso. Então isso ficou registrado. Por fim, a própria convenção editou uma nota, eu tenho ela aqui também, e enviou à imprensa. Eu acredito que ainda não saiu publicamente, mas sairá. Até hoje eu estive pegando os contatos do Correio Brasiliense e passei para a equipe para que agilize essa publicação da nota. Mas o pastor presidente em exercício, o pastor Samuel Ferreira, assinou uma nota. Claramente eu vou mostrar essa nota aqui, em que ratifica alguns pontos importantes. Está aí a nota, né? A área não foi vendida de uma forma muito clara e explícita, porque isso foi noticiado, né? Então não foi vendida. Segundo ponto, quem fez a denúncia não tem nenhum tipo de autorização da convenção e nenhum pastor da mesa diretora, ele fez por conta própria do jeito que ele achou. Então ele não fala pela convenção. Terceiro ponto, esse distrato é ratificado e qualquer ônus também é relativo ao pastor Benedito. A convenção não tem nenhum tipo de ônus. Então essa é a nota pública, ela está aqui comigo também assinada e será em breve aí divulgada nos canais aí, nos meios de publicação. Por fim, próximo slide é a contrapartida do campo de Taguatinga, que se compromete naturalmente a acabar com qualquer tipo de tentativa ou atitude no sentido de sair do Ministério de Madureira e, pelo contrário, ratifica a sua unidade ao Ministério de Madureira, como sempre foi desde a sua criação há tantos e tantos anos. Por fim, todos assinaram, jantaram na quinta-feira passada, eu acho, né? Todos juntos celebrando a paz. Glória a Deus. Por isso, você pode falar glória a Deus? Aleluia. Eu queria, às vezes, pai, como esse período foi bastante intenso, às vezes a gente pode ter ficado chateado com um com o outro, com a postura de um de outro, com a conversa de alguém. Queria convidar todos a ficar de pé e que eu e você, vou usar as palavras do pastor César, né? Que a gente vire essa página, né? A gente vire isso, que no seu coração agora eu e você possamos pedir ao Senhor que se alguém tem alguma mágoa com alguém, se tem qualquer coisa, tire isso do seu coração. Agora nós vamos orar. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que derrame amor. A Bíblia diz que o amor, ele cobre multidão de pecado, multidão de erro, né? Todos nós somos carentes, todos nós, a Bíblia diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O errar é da natureza humana. E que eu e você possamos aprender com tudo isso, na verdade, né? Firmar nossa fé em Jesus, continuar sendo fiel a Jesus, fiel à nossa liderança. E que isso tudo sirva de um único propósito, um aprendizado e uma oportunidade de estarmos mais unidos entre nós e mais unidos com Jesus e produzir mais frutos para o reino do Senhor Jesus. Eu volto aqui a palavra para o pastor Saul. Irmãos, nós vamos fazer uma oração e o Lemuel disse aqui da palavra do pastor César Cardoso, que ele falou lá na reunião administrativa no domingo passado. A palavra dele, o último item, ele falou de 3 coisas. O último ele diz, olha, vamos agora virar essa página. E então agora vamos tocar para frente a obra, vamos fazer a obra, vamos trabalhar, fazer a obra de Deus e deixar as coisas que já passaram. Graças a Deus, eu vejo como uma grande conquista para o nosso campo de Taguatinga. Uma conquista. Hoje é um campo que tem respeito, é um campo respeitado. Então, para nós, foi uma grande conquista, uma bênção mesmo de Deus. Então, realmente virar a página, não é? Então, vamos orar ao Senhor Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor nosso Deus, dando graças ao nosso Pai Celestial pela ação poderosa do
do Espírito Santo de Deus, que, ó Deus, entrou nesse negócio e moveu as águas, ó Deus, e contornou situações, e deu graça, e deu sabedoria, e deu força, ó Deus, e diminuiu os ânimos. Pai Santo, muito obrigado. Nós, ó Deus, rendemos graças ao Senhor nosso Pai Celestial, ó Deus, pelo nosso campo de Taguatinga, ó Deus, pela vida do nosso presidente, o pastor Benedito Domingos. Muito obrigado, ó Deus, porque ele soube conduzir, juntamente com a diretoria, soube conduzir, ó Deus, esse ato um desfecho abençoado, Deus, e tudo para a glória e louvor do próprio nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, continua com a mão estendida sobre nós, sobre o campo de Taguatinga, sobre cada obreiro, cada irmão, cada lar, ó Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças e louvores ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, por tudo que o Senhor tem feito e faz ainda e realiza nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos, no nome bendito e glorioso de Jesus Cristo. Amém? Nesta noite.